Olá pessoal, mais um TexCast. Hoje a fantástica que tá comigo, rapaz. Ela é mestre, ela é autoridade, ela é referência quando se fala de inteligência emocional. Eu tô aqui com minha amiga Priscila Jussi. Amiga, coisa boa, tô aqui. Consegui, trouxe ela! Coisa mais linda, meu Deus do céu, que maravilha você ficar com a gente. Uma foi honra minha. Rapaz, honra minha, não tome minha honra. Agora, tem gente que não conhece Pri, eu sei, tem gente que não conhece nem todo mundo, né? Mas devia já tá todo mundo é muita gente, né? Mas devia já conhecer, porque uma figura como você devia ser conhecida pelo mundo todo já. Yes. Mas quem é Pri Jussi? Jussa, Mafra, Jussa, única no mundo, pode procurar no Google. Eu sou treinadora de pessoas há quase 15 anos. Ajudo com hipnose clínica, né? Algumas pessoas que estão aí querendo algumas terapias diferentes. Sou mestre em programação neurolinguística e por aí vai, nesse caminho. É grande, viu? Porque é grande, é gigante, viu? Não é só também não, porque ela é grande também, mas é grande no que faz, é grande no trabalho, E assim, quando se fala de inteligência emocional, quando se fala de terapia, como é que é? Você falou? Hipnose clínica, hipnoterapia, né? A programação neurolinguística. Isso. Vixe Maria. Vixe Maria. É muito aqui dentro da cabeça, né? Aqui e no comportamento, né? A ciência do pensamento, Mafra, ela começa no pensamento, né? E depois vai para a emoção e depois reverbera no comportamento. Então muitas pessoas querem mudar alguma coisa, o corpo, a mente, as finanças, as emoções, os relacionamentos. Para qualquer coisa que a gente quer mudar, deve entrar aí num túnel de transformação. Então a PNL, ela ajuda nesse caminho, né? Que é o padrão de linguagem, que é esse gerenciamento emocional e o que mais? E o corpo. Corpo e mente se influenciam, Mafra. Corpo sã, mente sã, né? Isso, corpo forte e mente forte. Agora, assim, precisa querer mudar, né? Eu digo Isso. assim, a mudança começa quando a decisão de mudar. Isso. Quando você tem a decisão de mudar, aí já começa a mudança. Verdade. É assim que funciona? Mafra, eu vou lhe contar uma metáfora. Opa, adoro. Existem 4 patinhos na beira do rio. Sim. 2 patinhos decidiram pular. Quantos patinhos tem na beira do rio? Tinha 4, pulou 2, ficou 2. Pulou não, eu disse decidiram. Sim. Então existem 4 patinhos na beira do rio. É. Por quê? Porque o processo de tomada de decisão é importantíssimo. Mas a tomada de ação precisa ter um pouquinho mais que a decisão. Então, vê, a decisão tomada... Ela é um baluarte, ela é uma condição sine qua non, ela tem que ter. Eu preciso decidir mudar, eu quero mudar. Só que, o que é que eu vou fazer para tomar? Eu tenho que ter uma estratégia. Sim. Né? Claro. Eu preciso encontrar ganhos naquela transformação, ao ponto daquela decisão ela não ser só um oba-oba, ela realmente ter uma constância, uma disciplina. Não estou falando aqui de uma disciplina de horários, também, mas não só de horários, mas uma disciplina onde eu faça diariamente movimentos, comportamentos, né, que corroborem com essa transformação. Então a pessoa, assim, decidir que quer mudar. É um dos pontos para a mudança, a decisão. O que eu faço? Eu vou procurar mentalmente, emocionalmente, me preparar para a mudança. Isso, e aí a gente encontra ganhos, né? Por que eu quero mudar? Porque toda mudança, ela atrela muitas coisas, eu preciso pagar um preço para aquilo. Claro. Então, será que o preço que eu vou pagar, né, a médio e a longo prazo, ele vai ser sustentável para aquela mudança que eu quero? Uma escolha, né? A gente tem a escolha grande e escolhas menores. A gente fala da escolha master e das escolhas implícitas naquela escolha maior. Certo. Então, por exemplo, um processo de emagrecimento, por exemplo. Não dá para eu decidir mudar, eu ir para academia uma semana e eu querer
sei lá, emagrecer 10 quilos em uma semana, né? Não vai. Então, eu gosto também de uma outra metáfora que diz, existem dois tipos de mudança. Uma mudança que é tipo uma lancha. Você tá lá na lancha, dobra o leme pro lado esquerdo, a lancha vai na hora. E existe a mudança transatlântica, que é você vira o leme e ela vai lentamente. Eu quero mudar meu cabelo, vou no cabeleireiro, raspo a cabeça, pronto, mudei. Mas se eu quero tratar do meu cabelo, mudar a cor, vou para um louro, eu tô preto azulado, ela não vai abrir no lourinho, né? Então é um processo de mudança, entende? E aí, para toda mudança, eu preciso saber o ganho. Eu vou entrar num jogo, numa guerra, num túnel de transformação. Eu vou ter adversidade, dificuldades, problemas, julgamentos, tudo. Eu estou pronto para encarar aquilo? Sim ou não? Sim, se eu tiver os motivos, sabe? Eu acho que atrelado ao processo de tomada de decisão, os motivos, os ganhos, né? Aquela ponte ao futuro que a gente faz é importantíssima para que seja concluído o nosso objetivo. Eu digo sempre o seguinte, que eu falo para as pessoas, para você ser um grande profissional, você tem que ter bem desenhado, bem escrito a tua conquista. O que é a tua conquista? Porque Isso. eu já perguntei a várias pessoas, se você queria ganhar 10, 20 mil reais, o cara, quero, eu digo, mas por quê? Ah, para dar condições melhor à minha família. Eu digo, pô, isso não é comprometimento. E é muito subjetivo. Para mim, a gente precisa ser muito específico. Exatamente. Se a pessoa diz, eu quero mais dinheiro, a gente tira da carteira R$2, dá para ela tem mais dinheiro. Então, para a mente, não adianta você dizer o que quer, tem que ser específico. E aí gera o gatilho mental, né, de especificidade. E aí, dentro desse específico, eu vou traçar a minha meta, meus objetivos, devaneios, anseios, tudo isso. Numa linha de tempo? Numa linha de tempo determinada, depende do objetivo, sim. Né? Se a pessoa quer melhorar os relacionamentos, se a pessoa quer melhorar o corpo, se ela quer melhorar o gerenciamento emocional. Sim. Mafra, muitas pessoas nem sabem como funciona. Por exemplo, existem 3 emoções, na verdade 4, né? Emoções de base. Raiva, tristeza, medo e alegria. Como é que é? Existem 4 emoções de base. Raiva, tristeza, medo e alegria. Essas emoções, elas vêm através de comportamentos de outras pessoas, através de trânsito, através de empresas, né? Novidades acontecem, surpresas acontecem. E nem todas as surpresas são positivas, né? A gente acha, não, é surpresa, é só positivo. Não, a gente tem várias surpresas desagradáveis. E aí, como é que você funciona quando existe essa surpresa aí desagradável? Como é que eu gerencio a minha raiva? Ou então, imagina só, minha vida é um avião. E tem 3 possibilidades. Ou eu piloto e eu sei onde eu vou chegar, ou minhas emoções pilotam e eu não sei. O que é que eu vou fazer com a raiva cega? Uma tristeza que isola, fadiga, né? Ou com medo, ansiedade, insegurança, ciúme, né? Então, gerenciar as emoções, independente do que acontece, a neurociência defende uma regra chamada 90-10, que 10% é o que acontece, 90% é como eu reajo. Então, está muito mais na nossa mão, no nosso gerenciamento emocional, que na mão do mundo. O velho e grande Geraldo Rufino, ele fala assim, porque cara, uma referência, nossa, também. Adoro. Toda segunda-feira eu vejo uma live dele. Ele tem. Eu fui buscar, ele aquela alegria todinha ali, eu fui buscar ele no aeroporto, era 3 horas da manhã. Você acredita que esse homem foi dentro do carro, do mesmo jeito mesmo? Oh, meu Deus. Ele é daquele jeito. Ele tem um bom humor, né? Isso faz a diferença muito na vida da pessoa. Tem 2 coisas que ele fala que eu sou apaixonado, que aquilo fez muita diferença, ele faz diferença na minha vida. A primeira é, encontre Deus no próximo, na outra pessoa. Você já deu bom dia a Deus? Dá para a tua pessoa que é Deus. Nós somos deuses. Nós somos filhos de Deus, nós somos pedaços dele, então nós somos Deus. E no Salmo 82 diz, somos deuses e Deus. Exatamente. E Geraldo ele fala também, não esqueci quando eu falei isso. Veja Deus no outro. E a gente está falando que agora eu já me perdi, mas vou me lembrar. Então, Geraldo, ele é um cara que ele é de luz. Ele é um cara de luz.
Então, quando ele fala, busca Deus no teu próximo, então trata o teu próximo como se fosse Deus. Olha. Mas eu estou falando aqui, querendo me lembrar de alguma coisa. Isso que eu estava falando aqui mesmo. A gente estava falando de gerenciamento emocional, porque esse papo ele é muito subjetivo. Né? São várias coisas. A gente estava dizendo que a gente precisa ser específico para haver transformação com a mente. Exatamente. Aí você deu um exemplo do Geraldo, que ele vê Deus no outro, você ia continuar aí. Aí, sim, é isso aqui, me lembrei agora. Falta para ele dizer o seguinte: nenhum problema que a gente cria é maior do que a gente. Que lindo. Então, todos os problemas que nós criamos são passíveis de solução. Exatamente. Então, uma salva de palmas. Geraldo é fã aquele cara, adoro aquele cara, amo do coração. E aí, onde entra essa tua parte de inteligência emocional, de treinamento emocional, de busca de resultado, o corpo sã, mente sã. Então, tu sabe disso. Então, um corpo que tem as emoções controladas, gerenciadas, tem outros resultados. Isso, outros resultados. É assim, Mafra, existem muitas maneiras de trazer a inteligência emocional. Quando a gente fala controlar, parece tipo... É uma palavra que ela dá essa sensação muito de controle, de amarra, de segurar. E não é bem assim. A gente deve... Veja, o mais flexível domina o sistema. O coqueiro, quando está na praia, ele leva o vento e aí ele balança e volta. Ele não é estático. Talvez se o vento batesse e ele fosse estático, poderia derrubar, talvez. Então, o mais flexível domina o sistema. O que é o certo, o que é o errado? Né? Então, em se tratando de emoções, em se tratando desse mundo de dentro, é muito melhor a gente gerenciar. Por quê? Porque a gente nunca vai deixar de sentir, né? A não ser pessoas que têm a patologia, né, da psicopatia, que aí realmente são exceções, né? É um público bem menor do que a maioria, então realmente elas não sentem. Mas quem é passível de sentir, claro, vai sentir dor. Alguém que eu amo morre, eu vou sentir dor. Sim. Mas aí o sofrimento é diferente da dor. O sofrimento, claro, eu posso ficar no meu luto, aí o celular estoura no chão, quebra. Claro que aquilo vai me disparar uma raiva, mas aí eu posso me autorresponsabilizar, aprender, agradecer, ver qual é o lado bom de toda aquela merda. Eita. Não, pode falar. Eu falo palavrão como ferramenta de oratório. Não, pode falar. Então, ver qual é o lado bom de tudo isso, sabe? E aí a gente gerenciar esse tipo de situação que não é positivo naquele momento, talvez traga aprendizados a médio e a longo prazo de uma maneira sublime, porque aquilo criou a musculatura emocional, né? E assim, várias coisas acontecem que nos desagradam. Sim. O julgamento do outro, ou alguma fatalidade, algum acidente, algum estado de, eu confiei muito nessa pessoa. E aí, como é que eu vou gerenciar isso? Né? Porque aconteceu na minha vida. Então, eu posso aprender. Ou eu posso ficar no gatilho de reclamar, deixando o meu sangue. Sabe o que a reclamação faz na vida? Ela deixa o sangue ácido. Ela baixa a imunidade. Eu adoro. Ai, bicho, Maria. Por isso que eu não gosto de reclamar. Não gosto de reclamar, não. Boa! Eu gosto cada um tem a sua maneira de ser, tem o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer. E isso eu para ajudar. Eu sou um ser único, criado por Deus. Eu sou responsável pelo que eu faço. Isso. Eu já tenho tanto que me preocupar, me disciplinar, porque o que Deus trouxe pra gente, o que Deus colocou pra gente nesse mundo é tão difícil a gente seguir. E a gente tem que estar sempre como é que se diz, medindo o que a gente faz para nos agradar a Deus. E Deus falou, todos somos pecadores e vamos ser pecadores. E Ele ama no pecador, né? Ele não ama o pecado. Eu vou julgar outro. Eu tenho que julgar o outro. Aí tem a história do poder. Eu tenho o poder de não estar naquele lugar. Se não me faz bem, eu não vou. Boa.
Não sou obrigado a estar. De ficar, de permanecer, eu posso sair. Né? De uma maneira sem ser grosseira, mas eu posso sair. Então, e falando sobre isso aí é inteligência emocional, aqui no Espaço Alistar tem a escola de psicanálise da Ressignificar. E eu digo para as pessoas, às vezes a gente vai fazer algum evento assim, eu estou lá e digo, gente, a psicanálise, ela é uma profissão, ela é um estudo que deve ser feito, deve ser concluído por todas as pessoas que são líderes, todas as pessoas que têm um relacionamento, quem exerce liderança, quem exerce empreendedorismo, porque você entender porque aquela pessoa não consegue chegar na meta, porque ela não consegue completar um trabalho. É muito fácil a gente julgar. Ah, não, bota pra fora, esse cara não presta, não sei o que lá, aquilo. Do que desenvolver novas habilidades. Exatamente, de você poder chegar nele lá. E assim, esse teu trabalho, o trabalho que você faz, ele vai além disso. Né? Ele é um trabalho também de regressão, né, no passado, entender como foi criado esse modelo mental. Imagina quando a gente é só um bebezinho, Máfia. A gente está ali, é como se fosse um computador, Sim. Um HD zerado. Então a gente vai tendo nossos traumas, nossas experiências, nossas vivências com o papai, com a mamãe, com alguém que criou, com a escola, com os amiguinhos. Então um trauma muitas vezes defende a nossa mente de alguma coisa. Mas tem pessoas que não conseguem na vida adulta entender que o trauma é da criança e não do adulto. Né? Por exemplo, eu estou lá apresentando, tenho 7 anos de idade, estou apresentando um trabalho na escola. Aí a professora, vai menina, vai rápido, não sei o que menino sabe ler um texto. E aí na vida adulta, reverberando o que aquela professora falou, eu não consigo falar em público. Eu estou lá com dificuldade de dicção, com nervosismo, vejo todo mundo olhando para mim e não consigo. Por quê? Porque eu tenho aquele registro, aquele trauma do passado que reverbera na vida adulta. Mas, se eu entendo que eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o significado que eu dei no passado, né? Eita, olha que insight. Esse foi porque eu posso mudar, porque eu posso entender que aquela professora, ela não era competente para estar ali me ensinando. Ela criou um trauma na criança, mas hoje em dia ela não se cria comigo. Ela não toca no que eu vou fazer, no meu trabalho, no que eu me determino, na minha profissão. Ela não tem poder sobre mim. Por quê? Porque eu alterei o significado. Não é um ressignificar? Exatamente. É um ressignificar, olha aí. Não, Tá gravando alguma coisa. Estamos gravando. Vai lá. Fica à vontade. Boa noite. Então, assim, realmente, então, o que você falou agora foi massa, né? E você falou agora, se você tem algum problema, ela deu a chave do negócio. A chave está aqui. O que ela falou, ela disse, ressignificar o teu entendimento naquela hora da situação. Isso. Porque quem tem a dor é a criança, é o adolescente, é o passado. Volta e lá. não eu que posso analisar de maneira dissociada a situação que foi uma professora incompetente. Que foi uma professora que estava ali me julgando. Isso se deve se fazer com a criança? E outra coisa, né? Talvez ela nem quisesse, volta lá, ressignifica, tem outro entendimento daquilo ali. Podia ser que estava num dia, claro, ela estava num dia ruim. Exatamente. Né? Ela não conseguiu conduzir. Eu levei essa semana uma butada de um rapaz, um representante lá, eu fiz assim, pergunta a ele, aí o pessoal, não, Renato, calma, você tá, não, tô calmo. É ele, não sou eu. É ele. Mafra, se eu lhe dou essa caneta e você não aceita, de quem é essa caneta? É sua. É minha. Então tudo que o outro for lhe dar de lixo emocional, de raiva, de tristeza, de medo, de xingamento, de qualquer coisa, você só aceita se você quiser. Então, eu tô num lugar, tava a energia pesada, eu cheguei em casa mal, não, cara, o que é teu. Se for bom, eu aceito. Minha canetinha branca. Mas se não for, é sua. E outra coisa, aí onde entra, vê, tem duas coisas. Uma, você aprender você estudar para ser psicanalista, para que você possa entender
os teus liderados, Bom. filho, esposa, marido, o pessoal do trabalho, amigos, você tem uma visão ampla, tem uma visão diferenciada do que é. Uma. Mas antes precisa de uma pessoa como você para também limpar. Clarear, né? Exatamente. Porque não é só você fazer e já estou pronto. Não, você tem que cuidar das tuas feridas. Isso. Para poder entender a ferida dos outros e ajudar ou compreender. Todos têm suas verdades e suas razões e todos estão certos. Eu posso não concordar, mas eu devo e tenho a obrigação de respeitar. E entender. Exatamente. Então, assim, essa parte que tu faz, que é essa parte de preparar as pessoas com as emoções, você diz, não, porque a gente sempre diz, né? Não existe ex-alcoólatra. Ele sempre vai ser. Agora tem que estar controlado, ele não pode beber. Né? Ele então, deve encontrar outros ganhos em outras situações, né? Com relação à dependência química. Imagina que o poder da droga, assim, se a gente pudesse numerar, é 100. Então ele faz um comportamento legal, vai pular de paraquedas, 20. Ele vai comer uma coisa gostosa, 10. Ele vai ter momentos com a família, 30. Então ele vai juntando prazeres que dê aquele prazer. Só que vai ter uma hora que, como não é um boom do prazer, ele precisa dizer, não, agora é a minha hora, eu vou dormir. Por isso que na dependência química, muitas vezes, é importantíssima a intervenção medicamentosa, a meditação. Mafra, respirar conscientemente é uma coisa gratuita e é uma arma de guerra para a inteligência emocional. Por quê? Porque todo o nosso controle está na nossa respiração. Rapaz, eu digo sempre o seguinte, isso não é jargão, não, tá? É uma coisa que eu tenho comigo. Pode ser, qual é o problema, Jorge? Mas assim, eu digo, as melhores coisas, elas são gratuitas. O sorriso é gratuito. O sol. O sol, o abraço, o carinho. Nossa, o abraço é importantíssimo. Olha, a escuta. A escuta. É de graça. Né? Se você, sei lá, às vezes você está carente e você recebe um abraço. Um beijo é de graça, pô. Beijo é de graça. E veja, um beijo, olha o que acontece. Um beijo juntou um casal, presta atenção. Foi a partir de um beijo que eu estou hoje com minha esposa há 24 anos. Começou a de quê? De um beijo. Não é? No dia dos namorados, aí estavam sendo namorados e resolvemos sair. No dia do namorado, a gente começou a namorar. 2 anos depois os dois solteiros se encontraram no dia do namorado. E eu conhecia ela desde a época da escola. Então, quer dizer, depois de 15 anos, um beijo uniu duas pessoas que nós estamos hoje até 24, nós temos 24 anos de casados. Um filho de 22 anos, uma família maravilhosa. Veja que uma coisa fez. Um beijo gratuito. Eu não comprei para me beijar, nem ela comprou para beijar ela. Veja o que um beijo consegue alcançar. O que um abraço consegue alcançar. Tudo isso é de graça, cara. Tudo é de graça. As melhores coisas são de graça. E as supérfluas, tudo que for pago é supérfluo. Tudo que for pago. O carro é supérfluo. A casa é supérfluo. Não existe uma casa grande, sei lá. Ela pode ser uma casa. Mas pode ser uma casa pequena, mas ser um lar. Casa boa é casa feliz, né? Se você tem uma casa, um casarão enorme. E se tiver os dois, melhor ainda. Melhor ainda, exatamente. Então, assim, são coisas que acontecem que são de graças. E, quanto a isso que você está falando, tem muita gente, e vou te falar agora, muita gente com muito dinheiro, com muita fama, sofrendo. A moça das Olimpíadas, a americana, que largou para disputar a final porque estava com problemas. Reconheceu, né? Reconheceu, que é importantíssimo isso. Importantíssimo. Vários jogadores de futebol tiveram. O padre Marcelo Rossi, o Fábio de Mello. Quer dizer, chega em qualquer pessoa, cara. Então, o que acontece? Aí onde entra a terapia,
onde entra a cura para isso, o costume para isso, e você com a inteligência emocional. Mas não é só a inteligência emocional. É um conjunto de coisas. E você falou uma coisa muito interessante agora, porque, veja, existe o tratamento mental, né? Que aí é para a área da saúde realmente mental, psiquiatria, psicologia. Existe o treinamento do cérebro, né? Então, a programação neurolinguística, a neurociência, que é a ciência que estuda o sistema nervoso, simpático, parasimpático, várias tecnologias, condicionamento neuroassociativo, né? Você gosta, por exemplo, você gosta muito de comer banana, mas você odeia comer morango. E o seu médico pediu para você aumentar seus glóbulos vermelhos comendo frutas vermelhas. Então, o processo do condicionamento neuroassociativo, que dá para fazer com a PNL, com a hipnose clínica, você consegue colocar naquele lugar. Eu não gosto de hipnose de palco, né? Aquela que é meio babaca. Assim, babaca já é um julgamento meu, já é uma leitura minha. Existe a hipnose conversacional, existe a hipnose clínica, né? De colocar um balão gástrico dentro da pessoa através do pensamento dela. A hipnose é um estado de foco e concentração. Quando a gente está em perigo, por exemplo, desencadeia no cérebro a nossa sobrevivência, o nosso instinto. Então, está correndo às vezes de perigo. Muitas pessoas levam um tiro, nem sentem, levam um arranhão, nem sentem. Por quê? Ali eu estou pensando em sobrevivência. Eu não estou pensando na dor que eu estou. Nem sente. Às vezes jogando futebol, a pessoa vai ver que está todo ralado depois, que está lá na energia, na endorfina, né? Então, existem muitas coisas que a gente pode somar para ter inteligência emocional. A arte é uma delas. Primeira coisa, saúde emocional. Trata a saúde, depois vem para a Pri, que vai fazer a parte de inteligência emocional. Eu tenho... Aí você estava falando, você ia falar agora. A arte. A arte, de uma maneira geral, ela é percussora também na inteligência emocional. Pintar, contemplar a natureza. Mafra, você está na frente do mar, se dá aqueles 5, 10 minutinhos, né? Ou numa floresta, numa mata, contemplar uma flor, você cuidar de flores, né? Ter plantas na sua casa. Tudo isso vai adquirindo, não é uma coisa só, ingestão de água. Ah, mas não gosto de beber água. Cara, não é o que gosta, né? Tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Se eu sei que beber água faz bem para minha neurofisiologia, e eu abro a boca para dizer que eu não gosto, eu não vou gostar mais ainda. Tudo que a gente fala é um dos pilares da PNL, né? Isso. A simbolização linguística é importantíssima. Exatamente. Né? O que eu falo é um comando neural e fisiológico. Então, eu sou preguiçosa, eu sou procrastinadora, eu sou isso. Não, eu tenho comportamentos limitantes. É diferente, que podem ser alterados. A pessoa veste uma blusa, não tem aquela Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Mas a gente não está condenado a ser a Gabriela. A gente pode tirar essa blusa do eu sou negativamente. Né? A gente pode botar só mexer no nível neurológico. Existem níveis neurológicos. Então, se eu estou no meu nível neurológico de identidade, que é o eu sou, que eu não fale nada ruim de mim. Que não é só falar ruim ou mal do outro. Isso aí é muito fácil, você não falar mal do outro. Mas não falar mal de si mesmo, aí é o desafio. E tem, além de ter a música do Gabriel, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Oxe, eu tô condenado aí. E aí, mas tem a música de Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose amorosa. Porque tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Tudo muda. O tempo todo não muda. Salve, Lulu Santos. Salve, Lulu Santos. Então é isso. Eu prefiro Tempos modernos. eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Eu também. Porque assim, o que passou, aí nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda o tempo todo no mundo. Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Pronto, então, mas não sou mais tão criança ao ponto de saber tudo. Então, assim, a terapia com a reprogramação mental. Mas com a hipnose. Isso. Muita gente tem medo ainda da hipnose. Isso, é uma coisa que é muito medo. Tu tem, né? Ô, Mafra, eu quero lhe convidar para você, eu já vou lhe dar uma... Eu tenho muito Veja, ninguém faz hipnotizado.
o que não faria no estado de consciência. O que é a hipnose? É um estado é um estado entre o sono fisiológico e um estado de alerta, que eu estou aqui conversando com você. Então, o atleta que ele está lá, imagina um jockey, por exemplo, ele está no cavalo, ele está ali concentrado, hipnotizado, você pode falar qualquer coisa, que ele não vai, um jogador de futebol, alguém, sei lá, crossfit, geralmente o esporte, ele é muito ligado à hipnose, a um foco maior, né? Então, eu acho que o que você tem medo, ou essa coisa que foi criada com a hipnose, é muito mais aquela hipnosezinha, como falei, babaca de palco. De, vou comer uma cebola achando que é uma maçã. Ou tipo, não, você vai tirar a roupa agora. Ou isso. Não existe isso, realmente. Se o hipnotista, né, porque o hipnólogo é o estudioso da hipnose. O hipnotista é o que pratica a hipnose. Então, se o hipnotista der um comando dentro de um transe hipnótico que a pessoa já tem vontade de fazer e não tem coragem, aí ela faz. Aí a pessoa faz. Mas, se aquilo ferir um valor dela, ela não faz. Independente. Eu também para subir meus pulos. Não precisa não. Eu tenho tanto pecado. Mas Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado. Pri, eu adorei tu aqui. Querido, gratidão. Passaríamos 3, 4 dias conversando e nós vamos voltar depois para conversar mais coisas, isso. Trazer teus projetos. Isso. Mas hoje a pessoa quer te encontrar, como é que ela faz? Meu Instagram é @prijursa, né? E eu dou mentorias, palestras, treinamentos corporativos, para que capacite a equipe, né? O material humano hoje em dia, é o que tem nesse mundo tecnológico, a gente tem que cuidar da natureza humana para revivar novas habilidades, capacidades. Então eu estou nesse feeling, né, de treinar e capacitar pessoas, equipes e, claro, com a hipnose clínica, fazer processos terapêuticos que a gente consiga resgatar no passado o que é que está atrapalhando, muito objetivamente. Entende? Gente, vai no Instagram agora, entra no Instagram, procura lá, Prijursa. Isso. Ela vai lá no direct dela, troca uma ideia, que essa mulher é fantástica, essa mulher vai desenrolar contigo. Você está querendo melhorar tua equipe de venda, tua equipe administrativa, tua equipe de estoque, leva lá, faz um treinamento, faz uma mentoria com ela. Garanto que pior não fica. Pior não fica, né? Então, gente... Garanto que fica melhor. Exatamente. Melhor do que antes. Esse foi mais um TechsCast e até a próxima. Valeu!